Vamos agora com Felipe Diniz, Carlos Eduardo Mansur e Ramon Mota falando tudo sobre o jogão de hoje. Cruzeiro e Flamengo, chegou o grande dia. Seguinte, vamos falar também sobre Cruzeiro e Flamengo, jogo de amanhã. Um grande jogo, e aliás o troca de passes começa logo depois que terminarem os dois jogos. Cruzeiro e Flamengo e Palmeiras e Cerro Porteño, né? Os dois jogos vão passar na Globo, na GETV. Aí terminando o jogo você vem para cá, porque aqui tá a melhor repercussão dos jogos na noite, tá Palmeiras bom? É mais cedo, não? Não são juntos, né? Palmeiras e Cerro é mais cedo, eu acho que não vai passar na Globo. Os dois 9h30, não é? Não, Palmeiras 7 horas. Ah, é? Então o Palmeiras é mais cedo? Isso. É isso aí. Então, depois de Cruzeiro e Flamengo, estaremos aqui com a cobertura dos jogos no troca de passes, tá certo? Vamos começar com a enquete, que é exatamente sobre esse jogo. Você de casa pode participar com a gente. Quem é que vence o primeiro jogo? Não é quem vai se classificar. Quem é que vence o primeiro jogo lá no Mineirão, em Belo Horizonte, hein? É o Cruzeiro quem vence? É o Flamengo quem vai ganhar? Ou vai dar empate nesse jogo de amanhã lá em BH? Mas você, para participar, você já sabe, né? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Câmera do celular no QR Code, vai aparecer lá a enquete para você votar, tá legal? No final do programa a gente dá o resultado. Quem é que ganha amanhã, Mansur? Não. Você não vai fazer essa pergunta pra mim. Não. Tá bom, empate. O Ramon vai responder. O Mansur ficou no muro. Quem é que ganha? Empate. Empate? Mas Qual é a diferença entre não responder e responder empate? Nenhuma. Agora, Ele perguntou, o papel dele é perguntar, o meu é responder. Pronto. Não imagino nada menos do que dois grandes jogos, né? Porque, para mim, são dois dos times que mais tratam bem a bola no futebol brasileiro. Dois times, um que vive a melhor fase dele na temporada, que é o Cruzeiro, e outro que está voltando a começar a se encontrar. O Cruzeiro né? tem números que poderiam deixá-lo líder do campeonato. Sim. Se você considera a passagem do Arthur Jorge para cá. Exatamente, mas tem um passivo. Exato, Tem fora um da passivo curva ali no o começo. Cruzeiro não conseguiu se encontrar no início do ano. E por esse motivo é que está fora praticamente da disputa do título, porque né? os da frente perdem pouco ponto e a distância Isso. é muito, muito difícil de tirar. Dito isso, vamos com as informações. Pode tem muita qualidade técnica em campo. Bastante, especialmente se a gente for pensar ali no meio campo das equipes, né, a qualidade que os times têm. Vamos trazer informações então dos dois times, começando com o Flamengo, com o Richard Souza. Richard, detalhes do Mengão pra gente. Fala, Richard. Eu já disse, deveria começar pelo Cruzeiro, que é o mandante, né? Mas vida que segue, vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Um abraço para todo mundo. O Flamengo está em Belo Horizonte para o jogo contra o Cruzeiro amanhã. A abertura desse confronto pelas oitavas de final da Libertadores. A delegação chegou aqui ao hotel no início da noite, foi recebida por um grupo de aproximadamente 30 torcedores otimistas. Os jogadores passaram bem pertinho deles, mas dessa vez não houve contato. O técnico Leonardo Jardim relacionou 23 atletas para a partida de amanhã. Entre eles, o meia Lucas Paquetá. Paquetá sofreu uma lesão muscular contra o Japão, ainda na Copa do Mundo. Depois precisou de um tempo maior de recuperação, mas voltou contra o Vitória no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas fica a dúvida se ele teria condições de começar o jogo contra o Cruzeiro entre os titulares. O que dá pra gente dizer é que vai ser uma escalação muito próxima daquela que entrou em campo contra o Vitória no Maracanã no último domingo. Mas tem uma curiosidade, né? Na Libertadores, o lateral direito do Flamengo em todas as partidas foi o Emerson Royal e não o Varela. Bom, são algumas poucas dúvidas para o técnico Leonardo Jardim. Os ingressos para a partida estão esgotados, serão 60 mil torcedores no Mineirão, 3 mil rubro-negros. Nessa que será a partida de número 200 do Flamengo na história da Libertadores. O Flamengo que é o único brasileiro tetracampeão. Portanto, a disputa começa amanhã aqui no Mineirão, uma semana depois, no Maracanã, a decisão da vaga entre Cruzeiro e Flamengo. Vale lembrar que esse é o único confronto das oitavas de final entre equipes do mesmo país. São 6 brasileiros ainda na disputa da Libertadores.
um deles vai ficar pelo caminho nesse confronto que começa amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Richard. Obrigado pelas informações. Então, para ficar claro e você não perder nada amanhã, o jogo entre Flamengo e Cruzeiro você assiste na Globo, tá bom? Com a transmissão de quem, Mansur? Luiz Roberto, nosso grande abraço. Falei que tinha muita qualidade técnica. Amanhã exatamente. tá aprovado. O Luiz, né, voltando às transmissões aqui na Globo, né? Um grande abraço ao nosso Luiz Roberto. Fez muita falta. O grande e tá de volta à transmissão. Exato, tá de volta às transmissões. Estará no Mineirão, em Belo Horizonte, que seja recebido bem por todos os mineiros. Aliás, como é hábito por lá, Luiz Roberto narrará Cruzeiro e Flamengo na Globo. Assim que acabar o jogo, troca de passe. Troca de passe. Muda aqui para o Sport TV. Estaremos aqui. Eu, Ramon e Mansur. Agora, informações do Cruzeiro. Quem traz detalhes para a gente é a Maria Cláudia Bonucci. Fala, Bonucci. Tudo bem, amigos? Muito boa noite para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Troca de Passes. O Cruzeiro encerrou nessa terça-feira a preparação para encarar o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O técnico Arthur Jorge tem o costume de só definir o time titular na data da partida, mas a gente já sabe que ele não vai poder contar com dois jogadores muito importantes. O Fagner, lateral direito, que é o líder de assistências do clube na temporada, e o Lucas Romero no meio de campo, o Romero que é o capitão, né, da equipe. Esses dois jogadores estão suspensos. O substituto natural na lateral é o William, que está disponível, e no meio de campo deve jogar o Matheus Henrique, que apesar de ter sofrido uma fratura no nariz no jogo contra a Chapecoense pela Copa do Brasil, vem treinando normalmente, inclusive sem o uso de proteção, né, no rosto, portanto deve iniciar no lugar do Romero. O Cruzeiro nessa última semana apresentou alguns reforços, né, 3 atacantes, todos eles estão inscritos na Libertadores e disponíveis, né, para o técnico Arthur Jorge, o Lúcio Rodrigues, o Wesley e o João Costa. O Wesley, inclusive, cotado para iniciar entre os titulares, já que o Cruzeiro, né, desde a lesão do Gabriel Peck e do Sinisterra, vem revezando ali em uma das pontas 2 garotos, o Felipe Moraes e o Kenji. Então, o Wesley chegou, fez gol, mostrou serviço, cotado para iniciar essa partida contra o Flamengo. No jogo contra o Mirassol, inclusive, o técnico Arthur Jorge, ele aproveitou, né, esse jogo para poder descansar alguns dos seus principais jogadores. O Fabrício Bruno não jogou, o Gerson não jogou, o Matheus Pereira iniciou a partida, mas foi substituído pelo Caio Jorge, que só jogou o segundo tempo, assim como Rojas, lateral esquerdo. Então, além de ter os seus principais jogadores descansados, ele vai contar com o apoio em massa, né, da torcida, que esgotou os ingressos para essa partida. Expectativa de mais de 60 mil pessoas na noite dessa quarta-feira aqui no Mineirão. É isso, pessoal. Um abraço para vocês. Valeu, Bonucci. Obrigado pelas informações. Estádio lotado, o clima vai estar espetacular lá em Belo Horizonte, no Mineirão, para esse grande jogo. Agora, Flamengo com Ayrton Lucas, então na esquerda, né? Porque o Alexandro sequer viajou. E eu acho, do lado do Cruzeiro, tem a impressão de que o Wesley vai começar, né? Porque vinha jogando o Kaique Kenji por ali, mas é um garoto ainda, né? Iniciando a sua carreira no profissional. O Wesley já fez gol? O Wesley entrou, fez gol, e eu acho que tenho a impressão de que já vai chegar botando o cartão na mesa ali para começar o jogo contra o Flamengo. Não acha não, Mansur? É um pouco mais rodado, né? Sim, acho o jogo acho riquíssimo, assim, em termos de duelos, de questões. Por exemplo, acho que é um grande teste para uma coisa que vinha sendo uma deficiência do Flamengo, que é a capacidade de ter controle, de não ceder contra golpes, porque o Cruzeiro tem, por exemplo, o atacante especializado em atacar espaço, em romper, e que o Flamengo sofreu com ele, por exemplo, em últimas visitas ao Mineirão, no caso do Caio Jorge. Se o Flamengo quiser, imagino que o Flamengo vai tentar ter posse também mesmo jogando fora, e vai ser importante que tenha controlando essas perdas de bola, tendo o controle que conseguiu contra o Vitória, mas um Vitória fragilizado, mais cansado e com desfalques, evidente, um adversário que exige de muito menos exigência do que é o Cruzeiro. Esse é um grande teste. Do outro lado, para o Cruzeiro, para mim, onde tem um teste, eu acho que o Cruzeiro ele joga, e ainda mais com a dupla Matheus Henrique e Gerson, uma dupla de volantes que é mais leve, especialmente se o jogo tiver mais idas e vindas e o espaço se ampliar. Porque o Flamengo concentra os seus meias, Arrascaeta, mas os dois jogadores de lado, tentando atacar por dentro naquele setor. E aí esses dois volantes vão ter bastante trabalho. Acho que esses são dois dos muitos duelos que o jogo vai ter.
Agora tem uma questão, né, Ramon, os desfalques do Cruzeiro são sensíveis, né? O Fagner tem jogado, né, na lateral direita, tem sido importante, deu passe para gol do Caio Jorge, por exemplo, no segundo tempo desse jogo contra a Chapecoense, não, Mirassol, né? Mirassol. No fim de semana, Mirassol. E principalmente o Lucas Romero, né? Que é o jogador que costuma dar estabilidade ali para o meio-campo no aspecto defensivo. É que o Lucas Romero ocupa muito espaço na questão da marcação. O Cruzeiro é um dos times que mais pressionam, né, na saída do adversário no Brasil. E acredito que não vai abdicar do seu estilo de jogo amanhã, num jogo tão importante, no qual pode render muitos frutos, né, ao Cruzeiro. Porém, que é natural, ainda mais um time com a qualidade do Flamengo, conseguir sair dessa pressão, ter o Lucas Romero seria providencial para o Cruzeiro conseguir parar essa jogada e matar esse possível contra-ataque do Flamengo. Eu acho assim, num ponto para o Cruzeiro, essa pressão e conseguir roubar e ter o Matheus Pereira muito próximo da área, conseguir utilizar o Caio Jorge atacando espaço, porque o Flamengo sobe muito as suas linhas, joga com essa linha muito alta, conseguir conectar o Caio Jorge pode ser importantíssimo para o Cruzeiro sair vencedor amanhã. E para o lado do Flamengo, isso, como você citou, é muito importante, né? Arrascaeta e Lino se posicionam atrás dos volantes para tentar forçar esse jogo entre linhas. E o Cruzeiro compacta muito bem esse jogo, tentando tirar muito bem esse espaço do entre linhas. Porém, com Varela e com Ayrton, o Flamengo vai ter muita velocidade, né? Muita passagem pelos lados. E tentando, o Flamengo atraindo atenção por dentro, fazendo com que a bola chegue no pé do Jorginho do Pulgar, com eles de frente, com dois laterais, né, espetados, né? Pode ser, essas inversões podem ser muito bom para o Flamengo também. Sim. Então, assim, é um jogo que pode ser que queime as nossas línguas, porque é um primeiro jogo com duas equipes que tem uma propostas e jogadores com muita qualidade. Então, eles podem segurar um pouco para ver, deixar o outro tomar a iniciativa para tentar corresponder, contra-atacar a essa iniciativa que a equipe adversária possa ter, ou não. Ou pode ser um jogo mesmo de trocação. Eu acredito num jogo de muita qualidade, de muita coisa boa pra gente falar amanhã. Mas não me surpreenderia se fosse um jogo mais conservador. Só pra gente fechar, o Cruzeiro tem que tomar cuidado com o meio-campo, né? Porque o meio-campo inteiro do Cruzeiro tá pendurado. Então, se Matheus Henrique, o Mateuzinho, Matheus Pereira ou o Gerson tomarem cartão amarelo no jogo de amanhã, não participam do jogo do Maracanã. E eles fazem muita falta, haja vista o último jogo contra o Botafogo, que ambos ficaram fora, derrota do Cruzeiro. Estão pendurados com 2 cartões amarelos. Então é algo que os jogadores vão ter que estar com a cabeça bem boa e bem, né, concentrados no jogo para evitar a punição com o cartão amarelo. Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco sobre... O pessoal falou um pouquinho do sorteio da Copa do Brasil, então bora acompanhar. Sem antes vocês deixarem sua contribuição no vídeo. Desce a tela, turma. Deixa o like, é de graça. Não vai doer o dedo. Deixa o like, inscreva-se aqui no canal se ainda não for inscrito, para não perder mais vídeos como esse. Um pouco sobre... Dar uma pausa aqui em Libertadores para falar sobre Copa do Brasil... Porque hoje tivemos o sorteio, né? Foram definidos os confrontos das quartas de final. E olha, que sorteio! Que sorteio! Acho que não dá. Sorteio, né? Meio esquisito. Dava para ser melhor, pelo menos para quem tá de fora, né? Ricardo Lai traz as informações pra gente. Fala, Lai. Fala pessoal, um abraço a todos. E o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil agradou a quem gosta de rivalidade. E quem não gosta, né? Dos 3 clássicos estaduais possíveis, aconteceram todos. Clássico Grenal, Atlético e Cruzeiro e Palmeiras e Santos. O outro confronto é Vasco e Vitória. A ordem dos mandos de campo ficou assim. No Grenal, o primeiro jogo será no Beira-Rio. Cruzeiro e Atlético Mineiro, Cruzeiro será o mandante na primeira partida, no Mineirão. Do outro lado, Palmeiras e Santos, o primeiro jogo na casa do Palmeiras, e Vasco e Vitória, a primeira partida no Rio de Janeiro. O Vasco vai decidir ainda se o jogo será em São Januário ou no Maracanã. Ficou definido também o chaveamento, o caminho até a final. O vencedor do Grenal enfrentará na semifinal o ganhador do Clássico Mineiro. E do outro lado, quem se classificar de Palmeiras e Santos pega Vasco ou Vitória. Os jogos de ida já acontecem neste mês, na semana de 26 de agosto, e os da volta na semana seguinte, de 2 de setembro. A grande final será no dia 6 de dezembro, em jogo único, pela primeira vez na história da Copa do Brasil. Um abraço a todos. Valeu, Lai, obrigado pelas informações. Olha,
grandes jogos para a gente curtir, né, nessas quartas de final. 3 clássicos estaduais e um Vasco e Vitória. Ficou melhor para alguém aí, ô Mansur? Eu vi o meme que os caras falaram que o clássico do Vasco é contra a Vitória, né? Porque é difícil o Vasco ganhar. Tá de sacanagem. Não pega pra capar danada aí, né? Eu acho que a forma como se lida com a rivalidade no Brasil, isso pode ser uma grande armadilha para todo mundo envolvido. Para quem que sair desatar uma crise, vira um caos, e para quem passar o custo físico, emocional, pode atrapalhar em pode outras ser alto em competições. outras competições, em outras frentes, porque você tem time brigando por título, você tem time precisando se livrar de zona do rebaixamento ou se verdade. aproximar de Libertadores. Então, ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo preferia evitar. Sem dúvida. Todo mundo preferia algo mais suave, mesmo que tecnicamente mais difícil, que eventualmente custasse uma eliminação, porque ninguém tem controle agora se vai passar ou não vai passar. Mas o custo dessa rivalidade, especialmente se você fala Grenal, Atlético e Cruzeiro, o próprio Palmeiras e Santos, é evidente que também tem o seu peso de rivalidade. Assim, no momento que a temporada embica para a reta final, eu acho que as comissões técnicas preferiam que não acontecesse. É isso, assim. Eu tava olhando, né? O Grenal só aconteceu uma vez, né? Na Copa do Brasil, né? Confronto só em 1992. Cruzeiro e Atlético já foi final. Cruzeiro exemplo, e Galo 2013, já foi, né? Cruzeiro pega o Flamengo. Cruzeiro e Atlético é a terceira vez que cai nas quartas de final, né? O Cruzeiro já eliminou o Atlético 2 vezes nessa fase. O ano passado foi quartas Na também. Libertadores. Ano passado foi quartas também. Foi quartos também? Foi? Ano passado, Cruzeiro e Atlético? Cruzeiro e Atlético, vou checar. Quem que passou? Mas... O Cruzeiro passou, que foi a semifinal, né? Isso. O Cruzeiro chega à semifinal, Já jogos duros. Então vamos fazer o seguinte, qual vai ser a semifinal, Ramon? Dos dois lados, me avisa aí. Vamos lá pro fazer minha fezinha aí. Qual que é, Ramon? Tá longe ainda, não tem por que a gente fazer isso. Os momentos das equipes podem ser outros. Cara, já fugiu, tá fugindo No Moura. já. Se eu fosse isso, Eu vou falar aqui. eu seria a mãe de Ná. O Cruzeiro ganhou os 2 jogos 2-0 ano passado. Então, é isso aí. Eu vou falar aqui. Do Galo. Quem é que passa? Eu vou falar. Vamos falar sobre o Palmeiras agora, porque tem informação. Flamengo nas oitavas da Libertadores, Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Durante esse mês ainda teremos Brasileirão contra Corinthians, Flamengo, Vasco. Meu amigo, esse agosto promete, hein, meu amigo? E a sua confiança? Como é que tá para esses jogos, principalmente o jogo de hoje, Cruzeiro e Flamengo? Deixe o seu feedback aqui embaixo, assim como o like no vídeo e sua inscrição aqui no canal, também muito importante. Muito obrigado pelo acesso, valeu, falou, fui!